Boa noite, está começando mais um Univete Rural. Na nossa mais recente jornada de campo, a equipe do Univete Rural partiu rumo à cidade de Tuporanga, em Santa Catarina. O destino, uma granja de suínos de terminação, onde o ciclo produtivo ganha força e os animais são preparados para a fase final antes do abate. Com botas no pé e cadernos na mão, mergulhamos no dia a dia de quem vive a suinocultura de perto. Entre baias, rações, protocolos sanitários e conversa com profissionais da área, buscamos entender como funciona a rotina, os desafios e as tecnologias aplicadas na fase de terminação dos suínos. Esse é o primeiro passo para uma série de reportagens que visam aproximar o conhecimento acadêmico na prática de campo. Porque ser médico veterinário também é saber ouvir o produtor, pisar no barro e entender cada fase do ciclo produtivo animal. Bom dia! Hoje estamos aqui com a veterinária Carol, na cidade de Iporanga. Eu vou perguntar algumas coisinhas sobre suinocultura para a gente entender um pouquinho mais do assunto. Carol, sabe me informar qual seria a quantidade de suínos alojados aqui na granja hoje? Atualmente a gente tem um total de 1.300 suínos alojados. Qual seria o sistema de produção aplicado? O sistema de produção é um sistema intensivo. Existe alguma raça específica aqui, criadouro, de porcos, mais indicada para determinados objetivos, como produção de carne ou reprodução? É mais para produção de carne, com o intuito desses animais irem para a frigorífica. Quais são os principais fatores a considerar na escolha para o local da instalação da granja? Entre a relação dos produtores, do manejo e da estrutura da granja. Quais certificações ou regulamentações ambientais e sanitárias você precisa para atender? A gente tem o Ministério da Agricultura e as cidades que fiscalizam. Então, a gente precisa estar dentro das normas deles. É feito algum método de enriquecimento ambiental? Sim, a gente utiliza galões de produtos como o ácido que é colocado na água, ou até correntes de metal e pedaços de madeira para fazer esse enriquecimento ambiental. Esse enriquecimento ambiental ele é importante para o que dentro de uma granja? Para reduzir o estresse desses animais e os casos de caudofagia e brigas que acontecem dentro das baias. Sobre a ambiência, está adequado para cada fase produtiva? Sim, está adequado. Como é a fase de terminação, a ambiência está super adequada para essa fase. Sobre bem-estar animal e o manejo. Está havendo incidências de canibalismo ou caudofagia? Não, está bem tranquilo esses casos, com o controle da quantidade de leitão dentro da baia e esse enriquecimento ambiental. É bem raro os casos que acontece esse canibalismo ou a caudofagia. Em relação aqui à granja, os pisos, os bebedouros e os comedouros estão em boas condições? Sim, estão em boas condições. Os produtores eles têm um bom manejo de controle desse piso e de manutenção de bebedouros e coxos. Possui algum RT na ativa? Sim, a empresa possui o RT da fábrica e dos próprios animais também. Sobre gestões de pessoas, os funcionários seguem todos os protocolos de biossegurança corretamente? Sim, os funcionários seguem, os produtores, a empresa também cede esses EPIs e para eles poderem ter uma biossegurança bem maior em relação aos animais e até dos próprios produtores. Sobre esses EPIs, seriam as roupas e o que mais? Seriam as roupas, o uso de máscara, o uso de bota, o que eles precisam de produtos, tudo isso é cedido pela empresa. Daí o restante, todos os itens, a alimentação, a vacinação, tudo é cedido pela empresa. Aqui seria mais para a criação e o cuidado, né? Isso, eles cedem a granja, o local em si, e a parte da mão de obra, né? Para cuidar desses animais, tratar esses animais, e o restante todo é cedido pela empresa. Então, quais doenças foram diagnosticadas aqui nos últimos 12 meses? Então, é como a gente tinha citado anteriormente, tem esses casos de pneumonia, algum caso ou outro de diarreia, mas que em muitos casos não precisa de medicação ou vacina o próprio animal que está com a diarreia. E seriam esses dois principais casos, né? A pneumonia e a diarreia. Nada muito grave que Nada vocês não consigam controlar. Isso. Sobre manejo de castração, corte de dente e cauda, seguem nos parâmetros das normas?
se esse manejo é feito na maternidade, nos primeiros dias de vida do leitão. Ele segue com equipamento que é para o maior bem-estar do animal. Então, que vai reduzir sangramento, a cicatrização vai ser mais rápida e o animal vai ter um desempenho bem melhor no final. Sobre ambiente e estrutura. Como está o controle da ventilação aqui da granja? Está muito boa, como eu disse anteriormente, o manejo dos produtores é muito bom. Então, esse controle de amplitude térmica dentro da granja, com o manejo das cortinas, é muito bem feito. Então, a questão de temperatura e a questão de gás dentro da granja está muito bom. Como é feito o controle de vacinação? Então, a vacinação é feita desde as forcas até a fase de terminação. A gente também tem uma vacina para prevenir a parte de micoplasma na vacinação. Então, é feita a vacinação na forca, que vai passar essa imunidade pelo leite, pro leitão. É feito também a vacinação no leitão na maternidade, no leitão na creche. E aqui na terminação também é feito mais uma dose de reforço para o micoplasma. Em quantos meses se inicia a fase de vacinação dos leitões? Então, desde a maternidade, então nos primeiros dias de vida deles, já é feito essa vacinação. Quando é feita a vacinação, os animais acabam sendo retirados do lugar ou são marcados e vacinados? Na parte de antibiótico, A vacinação, tanto da primeira quanto do medicamento, caso se há alguma doença ou não. Se ele é separado do abaia ou se ele continua no mesmo lote. então, tem casos e casos. Se observa que o animal tá cansado, ou os outros animais estão atacando ele, a gente recomenda que o produtor retire esse animal da baia. Mas como foi visto aqui na granja, tem vários animais marcados que foram vacinados na própria baia mesmo, não é retirado da baia. Há algum registro recente de mortabilidade em comum ou algum surto? Não, agora tá bem tranquilo. Nessa fase a gente tem um pouco mais de desafio nessa parte respiratória, mas estamos conseguindo controlar muito bem. Como está sendo feito o controle de entrada de pessoas e veículos aqui na granja? Então, a entrada de pessoas e veículos é normalmente dos próprios funcionários da empresa, tanto os produtores e os veículos que vêm de entrega de ração ou entrega de soro e os caminhões na hora de alojar e de carregar para o frigorífico. Como planeja a venda ou o abate dos porcos de forma ética e eficiente? Então, a gente planeja desde o início do lote com o consumo de ração e a venda desses animais, que a gente tem que atender o peso que o frigorífico pede pra gente. Como no caso agora, eles estão pedindo uns animais com mais de 110 quilos de média. Sobre nutrição e alimentação. Qual o programa nutricional das diferentes espécies? Aqui seriam os terminados, né? Isso. Qual seria o programa nutricional com o ganho por peso, tudo que seria aplicado na alimentação deles? Então, aqui na granja a gente trabalha com 4 tipos de ração. Quando eles entram, eles consomem a ração inicial, que é a mesma ração que está sendo na creche, então para ter uma adaptação melhor desses animais dentro dessa outra granja. Depois eles vão para a ração do crescimento 1, para a ração crescimento 2, e no final eles terminam com a ração terminação. O consumo da ração deles está dentro do esperado para o lote? Sim, está dentro do esperado para do lote. Até um pouco mais o consumo, que é bem normal, tendo os coxos automáticos. Não existe nenhum problema com a ração ou com a alimentação deles? Está tudo dentro dos parâmetros? Sim, tudo dentro dos parâmetros. Não tem desperdício de ração. Tendo em vista que os produtores, eles ajustam os coxos para não ter esse desperdício nem essa falta de ração na bandeja. Sobre sanidade e biosseguridade. Qual é a doença mais comum na criação de suínos e quais as medidas são adotadas para preveni-la? O controle de vacinação é feito por manejo ou por ão? Então, a doença que mais acomete agora, no momento que a gente está, nessa amplitude térmica que estamos, é a parte pulmonar. Então, em relação a pneumonias, a gente aconselha os produtores a fazer esse manejo de medicação injetável. E também, caso for necessário que
veja que tá tendo um surto dentro da granja, a gente também entra com medicação via água. Então seria isso. Muito obrigada. Muito obrigado. E até uma próxima. Até uma próxima. Vamos testar o áudio. Qual a quantidade de suínos aqui na granja hoje? Nação como uma porta de... Ai, porta. Coitado, tem tanta quantidade que não tá virando chão. Vocês já foram diagnosticadas. Eu vou perguntar isso de volta, tá? Boa noite, está começando mais um Univete Rural.